ler. Eu quero mais uma vez poder agradecer a oportunidade, né, ao pastor, e uma boa noite aqui para a igreja e poder trazer mais uma vez, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, poder trazer a mensagem de Deus. O nome da pregação de hoje é Deus, em Deus nada mudou. Na semana passada, o pastor ele falou sobre justiça. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse atributo de Deus, né? Justiça de Deus e a sua misericórdia. Que hoje em dia as pessoas falam muito em misericórdia, mas esquecem da justiça de Deus. O texto bíblico está em Êxodo 20, de 18 a 21. Vamos ler. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que seu temor esteja diante de vós. Parece meio contraditório. Não temam para que vocês temam a Deus. Talvez a melhor maneira de explicar isso seja, por exemplo, na figura de um pai. Um bom pai, né? Um pai de verdade. Um pai de verdade, você não tem temor de que ele vai chegar em casa e ele do nada vai espancar você, porque bebeu e perdeu a cabeça. Você não tem temor de que seu pai seja injusto, se seu pai é um bom pai. Você também não tem temor de que você vai chegar em casa e vai descobrir que seu pai foi embora. Não, seu pai é justo, ele ama você e ele está com você o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, você tem temor de que se fizer o que é mal, seu pai, por amar a você, por amar o que é justo, ele há de discipliná-lo. Então, talvez aqui a figura de um bom pai explique isso aqui. Não temam, mas temam. De novo, não temais, porque Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava em pé de longe. Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. O cenário aqui, então, é que Deus ele deu a sua lei para o povo em meio aos relâmpagos e em meio aos trovões, a ponto de o povo ficar apavorado. Não apenas o povo. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, diz que o próprio Moisés estava apavorado. Ok. O resumo disso aqui, então, é Deus dando a sua lei para o povo e o povo apavorado dizendo: não fale Deus conosco. Gente, já há um tempo eu gostaria de trazer essa mensagem, essa mensagem ela vem falando ao meu coração já há muito tempo, querendo compartilhar isso com os irmãos. E hoje em dia, que eu percebo, e acho que os irmãos também têm percebido, é que as pessoas elas têm uma visão errada, incorreta acerca de quem Deus é. E, por exemplo, as pessoas acham que Deus ele enviou Jesus e mudou. Deus não muda. Um dia eu conversando com um colega de trabalho, né, tomando café, ele, ateu, disse para mim assim, Jesus ele foi um homem, o melhor homem que já existiu, mas o Deus do Antigo Testamento, esse não. E aí o outro disse assim, Jesus ele veio para mudar, André. E aí eu perguntei a ele, mas mudar o quê? Mudar a imagem de Deus? No Antigo Testamento, é isso que você está dizendo? E ele disse, E essa visão
nessa visão errada, eu tenho percebido que ao longo de muitos anos que é uma visão que a gente tem visto no meio dos cristãos também. Tem essa visão errada acerca de quem Deus é. E a ponto de eu ver algumas pessoas que têm essa dificuldade de entender corretamente Deus. Algumas até dizem assim, não, sobre Deus do Velho Testamento, esse eu não quero ouvir. Só Jesus. Sim, mas é isso? Deus mudou? E outras até dizendo assim, não, você não pode pregar sobre a justiça de Deus. Você não pode falar sobre o Deus do Velho Testamento, não. Você prega sobre Jesus, sobre o amor. Mas quem disse que pregar sobre Deus, sobre a verdade, não é pregar sobre amor? Afinal de contas, a verdade às vezes dói, mas a verdade é a mesma que liberta. E eu já falei isso na escola bíblica algumas vezes. Eu morei durante muitos anos ao lado de uma igreja evangélica, e ali eu ouvia, garotinho ali, eu ouvia todos os dias as pregações daquela igreja. E não somente ali, ao longo de muitos anos, o que eu mais ouvi da boca de muitos pregadores foi: eu não prego sobre o Deus irado da religião. A pessoa é de uma religião e não sabe disso. Enfim, é um absurdo, mas enfim. Eu não prego sobre o Deus irado da religião. Em uma boa parte dos segmentos evangélicos que eu acompanhei, que eu pude ouvir pregações, eu sempre ouvi algo desse tipo. E, para mim, a figura de Jesus, então, parecia uma espécie de ursinho puff. Você está traindo a sua mulher, seu sapatinho, vem aqui, eu vou te abençoar. Eles nunca dizem isso de maneira explícita, mas a dedução lógica da mensagem que esses homens propagam é, sim, um flerte com uma vida de pecado, onde não há temor, não há santidade, para que temam ao Senhor, a fim de que não pequeis, diz Êxodo. O que a gente precisa analisar é quem está certo. Os pregadores que ao longo de toda a história, o servo de Deus que ao longo de toda a história pregaram totalmente diferente de como os pastores moderninhos e revolucionários têm pregado. Quem está certo? Esses pregadores do passado ou esses pregadores de hoje? Por exemplo, uma das pregações mais famosas em toda a história do povo de Deus tem o título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi pregado por Jonathan Edwards. O que a história conta é que o nível de convicção de pecado que as pessoas que ouviram o sermão de Jonathan Edwards foi tão grande que as pessoas se prendiam em suas cadeiras e clamavam para que o inferno não as tragasse. Tamanha foi a intervenção do Espírito Santo naquela pregação para tornar vívida diante daquela plateia a noção de que Deus se ira contra o mal. Um trecho da pregação dele dizia o seguinte: as negras nuvens da ira de Deus estão pairando sobre a nossa cabeça, cheias de tempestade horrível e grandes trovões. Não dá para você amar o que é bom sem odiar o que é mau. Quem está certo? O profeta Jeremias e todos aqueles que o antecederam, ou os profetas de hoje, do amor? Em Jeremias capítulo 28, o cenário é o seguinte: depois de longos anos profetizando que se Israel não parasse de pecar, não parasse de mentir, adulterar e enganar, Israel seria deportado para a Babilônia, as mulheres seriam violadas, os homens seriam assassinados, os bebês também.
não sobraria praticamente nada. Em Jeremias 28, isso já havia acontecido. Uma boa parte de Israel já havia sido deportado para a Babilônia. Entretanto, Jeremias já havia profetizado também que depois de 70 anos o povo iria regressar. Mas é nesse momento que Jeremias tem um embate com Ananias. E lembre-se disso, gente. A história é feita de combates. Elias versus profeta de Baal, Jesus versus fariseus, a igreja primitiva versus gnosticismo, arianismo, por aí vai. Esse papinho. Aquele pastor lá é briguento. É isso então? Devemos deixar que as pessoas falem mentira e conduzam outras pessoas ao buraco? Simplesmente para que não sejamos taxados de briguento? A história do povo de Deus é a história do combate. Combati o bom combate, disse Paulo. O bom combate é esse, de pregar a palavra de Deus e confrontar os homens mentirosos. Jeremias, então, está combatendo Ananias. Ananias chega e diz o seguinte: pessoal, assim diz o Senhor, daqui a 2 anos, o povo vai retornar. Ok. Eu pergunto a vocês querem ouvir Jeremias ou Ananias? Eu gostaria de ouvir Ananias. Porque pensem no cenário. Aqueles israelitas que ficaram em Israel, eles viram seus parentes irem embora. Eles viram seu tio, o seu pai, o seu filho indo embora. Aí chega um pastor e diz: daqui a 2 anos, irmão Raimundo, daqui a 2 anos, irmã Adriana, daqui a 2 anos, irmã Leila, o seu coração será acalentado, o seu filho vai voltar. Você acha mesmo que ouvir a pregação verdadeira está ao meu alcance, ao seu alcance? Não está. A pregação do falso pastor é tudo que eu e você, naturalmente, gostaríamos de ouvir. Jeremias vem e diz não. Lembrem-se de quando vocês deram tchau para os seus pais. Vocês se lembram? De quando vocês viram seus pais algemados ir embora? Pois bem, foi a última. Porque vocês não verão ninguém mais. Porque ninguém vai voltar antes de 70 anos. Isso significaria dizer que a maioria daqueles que foram morreriam lá. Uma nova geração iria regressar. Jeremias vem e diz: vocês nunca mais verão seus parentes. Nunca mais. E aí, Jeremias dá o padrão de qual era o pregador verdadeiro. Ele diz assim: os profetas que vieram antes de mim, antes de ti, Ananias, desde a antiguidade pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente enviado pelo Senhor, apenas quando se cumprir a sua palavra. Ou seja, somente quando se cumprir o que ele disser que será acreditado. Jeremias está dando padrão. A regra é: ninguém, Ananias, pregou como você prega. Você prega uma mensagem de consolo, destituída de combate. Mas todos os que vieram antes de mim, todos os que foram verdadeiros, tinham no centro de sua mensagem uma mensagem de guerra, uma mensagem de combate. Jesus foi assim. Não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. A mensagem de Jesus, de início, era muito confrontativa. Havia, sim, uma boa nova ali, mas a boa nova era a cereja do bolo. Era o final da pregação, não o começo. A ênfase de início era de combate. Portanto, diante desse cenário que nós temos aqui, de um Deus irado, de um Deus se revelando em meio aos trovões e relâmpagos, a pergunta que eu faço a vocês é: Deus se converteu? Jesus veio para desfazer os erros que Deus Pai havia cometido no Antigo Testamento? Deus colocou a mão na consciência e disse: o que eu fiz? E enviou Jesus para desfazer o que ele havia cometido? Devemos optar em escolher por um lado? Ou cremos em um Deus que é irado e somente irado? Ou cremos em um Deus que é misericordioso e somente
misericordioso. Esses dois atributos de Deus, a sua justiça e a sua misericórdia, são irreconciliáveis? Vou tentar mostrar que não. Vou tentar mostrar que o mesmo Deus do Monte Sinai é o mesmo Deus de hoje. Meu primeiro princípio, portanto, é: Deus não muda. Deus não muda. Tiago, definindo quem Deus é: Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias, porque eu, Senhor, não mudo. Claro, porque se você muda o que é perfeito, você estraga. Deus não pode mudar. Esse pressuposto é fundamental para que a gente possa interpretar toda a Bíblia, toda ela. A ideia de Antigo e Novo Testamento, de lei e graça, Deus não muda. E eu vou de início tentar mostrar para você que o mesmo Deus que odiava o mal no Antigo Testamento continua odiando o mal no Novo Testamento. Não há 1 milímetro de mudança em Deus. Vamos começar com o dilúvio, com o Velho Testamento, dilúvio. O texto bíblico declara que a maldade humana subiu até Deus e Deus respondeu com ira. Eu sei que diante do caos e das mortes, é comum que muitos pregadores modernos digam: eu não sei explicar por que crianças morrem. Eu não sei explicar por que crianças morrem. Nós sabemos, porque nós pecamos. O salário do pecado é a morte, é o que a Bíblia declara. Por meio de Adão, a morte passou a existir sobre todos nós. Nós pecamos, nós sabemos disso. Mas eles dizem: eu não sei. Não tem como dizer isso em relação ao dilúvio, porque o texto bíblico é muito explícito. O texto bíblico diz que Deus afirmou: eu vou destruir todos. As pessoas se esquecem, mas bebês morreram afogados. Papais seguraram seus bebês no colo e morreram afogados junto com seus bebês. Papais seguraram as suas menininhas e viram a água crescer para cima deles. E eu acredito que eles tiveram que talvez até mentir para quando elas perguntaram: papai, salva, ajude, nós vamos sair dessa. E aí talvez eles tenham mentido: vamos. E morreram. Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre. Fogo e enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra. As pessoas pela rua gritavam em chamas. Bebês foram queimados. Não dá para você dizer: eu não sei. O texto bíblico é claro. Foi Deus. Foi Deus. Israel. Quando Israel pecava e não queria se arrepender, Deus vem e envia Jeremias e diz: eu vou destruir vocês. Nabucodonosor virá e violará suas mulheres, matará suas crianças e destruirá seus homens. Eu, o Senhor, o farei. Não dá para você dizer: eu não sei. Não dá. O texto bíblico é claro. Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus se converteu. Isso é uma doutrina velha já. Marcião, um dos hereges mais novos que surgiram ao longo da história da igreja. Ele acreditava em Jesus, mas ele rejeitava o Antigo Testamento porque ele não conseguia conceber a ideia de um Deus irado como o do Antigo Testamento. Eu não sei que no Novo Testamento ele leu, porque o Jesus do Novo Testamento se ira contra o mal de uma maneira muito incisiva. Por exemplo, no templo, Jesus pega um chicote, aquele azorrague, que era uma arma extremamente violenta. Extremamente violenta. Ela possuía bolinhas de ferro e pedaços de ossos. Quando aquilo batia, quando alguém pegava aquilo e batia com aquilo em alguém, esfacelava a pessoa. Era o mesmo azorrague que os soldados romanos usaram para torturar Jesus Cristo. Aquilo ali era uma arma violentíssima. Jesus se utiliza daquela arma para expulsar os ladrões do templo. Uma boa parte da pregação de Jesus Cristo foi condenando veementemente os fariseus, raça de víboras, cobra. Olha, era melhor que vocês colocassem uma pedra no pescoço e se matassem, porque vocês são uma desgraça. A pregação de Jesus era extremamente pesada.
ele fez várias increpações dizendo, olha, ai de ti, Betsaida, Corazim, por aí vai, se em Tiro e Sidom, se tivesse operado que operou em vocês, aconteceu no meio de vocês, há muito teriam se convertido. O juízo sobre vocês será muito pior do que com aquelas cidades. Foi isso que Jesus pregou. Jesus não veio para converter a imagem de Deus. Jesus não é Deus encarnado e convertido. Não. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Em Hebreus capítulo 10, 31 declara: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra de Lázaro e do rico ímpio? Jesus contou a parábola de Lázaro e do rico, o ímpio. Os dois morreram. O rico, lá no inferno, em tormentos, pediu a Abraão: peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo. Eu só quero uma gota de alívio. Qual foi a resposta de Abraão? Qual foi a resposta de Deus por meio de Abraão? Não. Nem uma gota de misericórdia para você. Deus não mudou. Deus não mudou. Apocalipse capítulo 9 fala de uma das pragas que Deus está já liberando sobre os homens e há de liberar também. Os gafanhotos vinham, torturavam as pessoas, mas de uma maneira que as pessoas não morriam. O texto explica: os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. A ideia é a seguinte: eles estavam sendo torturados, e foi o anjo de Deus que fez aquilo, não foi o diabo, foi o anjo do Senhor. E os homens, eles eram torturados pelo anjo de Deus, e aqueles homens disseram: eu quero morrer, eu prefiro morrer. E Deus disse: não, não vai. Você vai sofrer mais, e mais, e mais. Mas para mim, um dos maiores exemplos de que Deus não muda e que Ele continua odiando o que é mal é a punição severa em relação a uma mentirinha que não prejudicaria ninguém. Ananias e Safira estavam no templo, na igreja, e viam que as pessoas davam suas ofertas, vendiam seus terrenos e depositavam aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro pudesse atender às demandas, às necessidades das pessoas. Ao verem aquilo, eles também queriam participar, mas como eles fizeram? Pegaram lá o terreno que valia, talvez aí, vou botar uma quantia aqui simbólica, 100 mil reais. E venderam o terreno por 100 mil e pegaram 50 mil e guardaram com eles. Guardaram 50 mil com eles. Mas chegaram lá e deram 50 mil de oferta, dizendo: aqui está a venda de todo o terreno, o que é respectivo a todo o terreno. Pedro então disse aí: por que você mentiu ao Espírito Santo? E aí ele caiu morto. Ananias caiu morto. Sua mulher vem e repete a mentira e morre. Gente, essa mentira não prejudicaria ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. Essa mentira, por conta dessa mentira, as pessoas teriam 50 mil reais, que seria dado aos pobres, que muitas pessoas usufruiriam daquele dinheiro. Não foi uma mentira que machucou alguém, que roubou algo de alguém, que manchou a reputação de alguém. Não, não foi de maneira alguma. E aí, naquele contexto, Deus vem e mata o cara. Por conta de uma mentiria que não prejudicaria ninguém, pelo contrário, aquele dinheiro ajudaria pessoas. Deus não muda. Nós não temos dois livros, um Antigo Testamento e um Novo, em que Deus mudou. Nós temos uma Bíblia só, um Deus só. Deus não mudou. Então, como relacionamos isso com a misericórdia de Deus? E esse é o meu segundo princípio. A misericórdia de Deus. O que eu vou tentar explicar é: Deus era irado no Antigo Testamento contra o mal, continua sendo irado contra o mal no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus era misericordioso para com aqueles que criam e se arrependiam no seu nome. No Novo Testamento, Deus é o mesmo. Ele é misericordioso para com pecadores arrependidos no seu nome.
No Antigo Testamento, Deus era implacável para com pecadores malignos que não queriam se arrepender e misericordioso para com aqueles que criam e se arrependiam nele. No Novo Testamento, Deus é o mesmo, implacável para com pecadores malignos que não queriam se arrepender e era misericordioso para com aqueles que reconhecem seus erros e estendem suas mãos para ele. A misericórdia de Deus, ela nunca é concedida de maneira injusta. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo está definindo o Evangelho. Ele diz: o Evangelho, nele se conhece a justiça de Deus, a maneira justa que Deus exerceu misericórdia. É assim, como Deus, ele é misericordioso, sendo justo. E por isso ele enviou Jesus Cristo. Ora, qual a diferença entre nós, cristãos, e os ímpios? É que em relação a nós, Deus não vai aplicar a justiça. É isso. Deus olhou para vocês, vocês se arrependeram dos seus pecados e Deus disse: tá bom. Em relação a vocês, eu vou esquecer tudo de errado que vocês fizeram. Não, não é isso. Nenhuma bala que for roubada, ficará sem punição. A diferença é que a culpa, a sua culpa, ela foi aplicada em Jesus Cristo. A sua culpa foi aplicada em Jesus Cristo. Mas os seus pecados não ficaram sem punição. De maneira alguma. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou dar alguns exemplos de como Deus ele é misericordioso sem ser injusto. Davi mata, mente e engana. O que Deus faz? Deus foi misericordioso. Ele não fez com que Davi perdesse a salvação, isso não é possível. Ele salvou Davi, mesmo Davi tendo pecado. Ele ainda deu a chance de que Davi pudesse perpetuar o seu reino, ainda que Davi tivesse feito tudo aquilo de errado. Deus foi misericordioso com Davi, muito misericordioso. Mas Deus fez com que filhos de Davi começassem a morrer em sua casa. Deus foi justo. Ele exerceu a sua misericórdia sem anular a sua justiça. Mas, André, e a mulher adúltera? Jesus pega ali, os fariseus pegam uma mulher em flagrante adultério e levam até Jesus, e na lei se declara que ela deveria ser apedrejada e morrer. Jesus, então, a livra. Gente, muitos pregadores não notam, mas o que eles estão dizendo, o que eles estão pregando, sem eles perceber, é: Jesus veio e consertou esta lei que Deus havia feito, que era uma lei muito severa. Jesus veio e consertou o que o Pai fez. A adúltera, o pecado da adúltera não ficou sem punição. Foi punido na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio para anular a lei. Lembra disso? Não pense que eu vim anular ou revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Ele sofreu a punição do pecado da adúltera. Nenhuma bala que for roubada, ficará sem punição. Salmo 85:10 declara: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Graça, misericórdia e verdade se encontraram e se beijaram. Elas nunca estiveram separadas. Quem as separou foram os pastores modernos. A justiça de Deus e a sua misericórdia nunca andaram separadas. Nunca. A cruz é a exata expressão disso. É Deus Pai matando seu Filho, cumprindo a justiça, para que a misericórdia possa ser exercida. Em Hebreus capítulo 12, muitos vão pensar que é um contraponto ao Monte Sinai. O Monte Sinai foi o texto de Êxodo que eu li para vocês. O povo apavorado. No Monte Sinai, o povo estava apavorado.
Olha que declara Hebreus 12. Ainda não chegastes ao monte palpável, em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, o ruído da trombeta, o som das palavras, que os que as ouviram suplicaram-lhe que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado, claro, porque ali era a revelação de Deus, e o homem mau não pode se aproximar de Deus, porque Deus é justo. Deus não pode nem mesmo contemplar o mal. E este homem injusto, esse homem ao se aproximar de Deus, tinha que ser consumido. Por isso nem mesmo um cachorro, naquela época, podia se aproximar do monte. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Agora vocês estão no Monte Sião, que representa a graça, a misericórdia de Deus. Ok. Gente, o que a gente está vendo aqui? Porque esses dois cenários tão distintos. Um, relâmpagos e trovões, o povo apavorado. O outro, Monte Sião. Deus dizendo: vem, aproxime-se. Lá no antigo, nem um cachorro podia se aproximar do monte. Agora Deus dizendo: vem. O que nós estamos vendo aqui é Deus mudando? É isso? Não. Deus não mudou. O cenário é diferente porque a justiça foi satisfeita. A justiça de Deus. A justiça, porque nós recebemos a justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo, agora nós podemos estar na presença de Deus. Por isso, Deus pôde ser misericordioso comigo e com você. E assim, e somente assim, Deus pôde nos receber. Monte Sião não retrata um Deus convertido. Retrata um Deus que cumpriu a sua justiça e, por isso, é misericordioso comigo e com você. Pois bem. Pois bem. Por que devemos... É tão importante conhecer quem Deus é. E esse é o meu terceiro princípio. Terceiro e último princípio. Somos o que cremos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Você é sempre a imagem do seu Deus. Como seu Deus é, você será. Os deuses dos gregos, eles eram pervertidos. Praticavam orgias. Zeus, ser supremo do Olimpo, olhou para Ganimedes e achou Ganimedes muito bonito. Se transformou em águia, raptou Ganimedes, transformou Ganimedes em seu escravo, para servi-lo na cama e à mesa. Por que os gregos então eram tão imorais? Você é sempre a imagem de seu Deus. O Deus bíblico odeia o que é mal. O Jesus dos cristãos moderninhos, que não é o mesmo da Bíblia, ele não odeia. Por isso, o resultado é cristãos que não odeiam o divórcio. Cristãos que não odeiam as falsas pregações de homens que mentem e enganam. Cristãos que não odeiam a sensualidade. Por quê? Porque o Deus deles não odeia, né? Jesus deles não odeia. Por que eles irão odiar? Lembram de Davi? Davi vê o gigante fica 40 dias insultando Israel. Davi fica indignado. Indignado. Quem é este? Ele fica indignado porque os cristãos de hoje não ficam indignados com a zombaria que é feita contra Deus. Porque eles não ficam indignados como Davi ficou indignado com o que é mal. Porque o Deus deles, o Jesus deles, não se indigna com o que é mal. Obviamente, eles também não irão se indignar. Olha só que coisa interessante. Porque os pais não ficam indignados com o pecado dos seus filhos. Ora, se o Deus Pai não fica indignado com o meu pecado, por que eu vou ficar indignado com os pecados dos meus filhos? Olha a importância de conceber uma ideia correta acerca de quem Deus é. Os cristãos de hoje, muitos não temem em se expor. Olha só que coisa. Deus ordenou que o altar onde o sacerdote
iria servir não tivesse escadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não queria que se expusesse a nudez do sacerdote. Que nudez? Ele era completamente coberto. Era uma espécie de vestido, vinha até a canela mais ou menos. Não vai fazer escada, porque eu não quero que quando você suba, meu sacerdote, as pessoas vejam talvez ali um pouquinho da sua coxa, porque é vergonha expor a nudez. Pregadores, às vezes, esses dias eu estava vendo uma menina sendo filmada ali, pregando. A única coisa que dá para dizer é que ela estava seminua. E aí, as pessoas postando aquilo ali, e sabe quem que estava indignado? Não, os ímpios. Uma outra também que se dizendo pastora, gente. Pastora. Seminua, posando. Sabe para quê? Para poder homenagear os filhos. É pastora, se dizendo pastora. Seminua. Não basta ficar seminua na praia, tem que expor para todo mundo ver. Por quê? Ora, se o Deus deles não se indigna com a sensualidade, por que eles iriam se indignar? Os judeus temeram a Deus. Isaías, quando viu Deus, ele caiu como morto. Paulo, quando ele voltou da glória, depois de ter visto a Cristo, ele voltou ao mundo. Ele voltou ao mundo. Por quê? Esses homens de Deus do Antigo e do Novo Testamento tinham tanta reverência, enquanto os cristãos moderninhos não possuem reverência a Deus. É porque o Deus destes homens de Deus da Bíblia não é o mesmo Deus da maioria dos cristãos de hoje. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua com todo o seu ser odiando o que é mal. Ele continua sendo misericordioso para com aqueles que se arrependem. Ele continua estendendo a mão aos adúlteros, aos mentirosos e enganadores, que se reconhecem seus erros, que reconhecem seus pecados e o buscam. Ele fez isso no Antigo Testamento. Ele continua fazendo isso. Ele fez isso no Novo. Ele fez no Antigo. Ele era irado contra o mal no Antigo. Ele continua sendo. Porque eu, Senhor, não mudo. Isso, então, é para mim e para você, ao mesmo tempo, motivo de esperança, mas de temor. Esperança em saber que Deus continua sendo misericordioso. Mas temor em saber que Ele continua odiando o que é mal, e principalmente na vida dos seus filhos. Porque a sujeira não é mais limpa por estar na pele de uma ovelha. Sujeira é sujeira, lá na esquina com a prostituta, ou na sua vida. Deus há de nos disciplinar hoje. Deus há, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele continua odiando o que é mal. Ele odeia o mal em você. Ele odeia o mal em mim. Ele odeia o mal em todos os lugares. Tu és tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal, disse Malaquias. Amém? Vamos orar.